Quais são os tipos de citações que existem? Em que situações elas devem ser utilizadas? Descubra na aula de hoje. Olá, eu sou a professora Cristiane Mota, do canal Vida Acadêmica, e eu estou aqui com o propósito de facilitar o processo acadêmico. As citações são indispensáveis em qualquer trabalho acadêmico, e elas são utilizadas para dar sustentabilidade às ideias que nós estamos propondo. Elas servem também para contestar algumas opiniões ou para comparar diferentes visões entre os autores. As citações, elas são encontradas nos textos em formato de chamada, e essas citações são diferenciadas conforme a tipologia. Lembrando que nós devemos citar e referenciar, além de textos, também as ilustrações, que são as tabelas, gráficos, imagens, figuras, fluxogramas e assim por diante. Então, sempre que nós utilizarmos o material que foi confeccionado por outra pessoa, nós devemos citar e referenciar corretamente para que nós possamos dar crédito à pessoa que realmente elaborou aquele produto. Caso contrário, isso será considerado crime e uma violação dos direitos autorais. Isso está previsto no artigo 184 do Código Penal Brasileiro. Sendo violada a lei, existem consequências como multas ou clausura de até 4 anos. Porém, quando nós citamos e referenciamos corretamente, isso não é configurado como plágio e nós podemos utilizar desta forma o material de outras pessoas sem consequências. As citações, elas são classificadas como citação direta, citação indireta e citação da citação. A citação direta é a transcrição na íntegra do material coletado. Isso significa que eu vou escrever o trecho conforme está escrito no original, sem nenhuma alteração. Isso pode ser feito retirando frases, parágrafos ou mesmo trechos de frases. Nesse caso, nós indicamos que a frase foi cortada, que foi realizada uma supressão indicada pelo sinal de colchetes, reticências, fecha colchetes. A citação direta, ela é identificada como o sobrenome do autor, vírgula, ano, vírgula, página. E nesse caso não será necessário colocar todas as páginas. Por exemplo, se ela iniciar na página 50 e concluir na página 51, basta colocar a página inicial. A citação indireta é uma citação em que eu utilizo a ideia de outros autores e faço uma paráfrase sem alterar o sentido do texto. Então, é uma reescrita. Isso também acontece quando nós elaboramos o resumo de algum material. Então, nós utilizaremos a citação indireta. Nesse caso, não precisa colocar o número da página, apenas a referência ao autor ou autores e a data. E o terceiro tipo de citação é a citação da citação. Isso ocorre quando eu não tenho acesso a um autor que está sendo citado por um terceiro autor. Então, eu estou lendo uma obra, eu gostei da citação que o autor utilizou, só que eu não tenho acesso à obra original. Então, eu posso fazer a citação da citação. Então, nesse caso, eu vou utilizar o APUD. Então, eu vou primeiro referenciar o autor mais antigo, que é a citação original, APUD, que significa dentro do autor que eu encontrei a citação. Então, vai ser do autor mais velho para o autor mais novo. Então, será da publicação mais antiga para a publicação mais nova, nunca o contrário. E agora, nessa segunda parte da aula, eu irei explicar como fazer a formatação de cada uma dessas citações.
Olá pessoal, então aqui nós temos um texto para nós fazermos a formatação da citação. Digamos que eu preciso fazer aqui uma citação direta e aqui está a frase na íntegra, né, do autor que eu pesquisei. E é uma citação direta e tem até 3 linhas. Eu vou utilizar aspas e é sempre bom pôr aspas, fechar aspas depois do ponto final para ficar exatamente na íntegra. E posso colocar a chamada dessa referência ou antes ou depois do texto. Então, eu posso colocar aqui o sobrenome do autor, abre parênteses, coloca o ano e a página. Então, eu preciso colocar na citação direta o sobrenome do autor, o ano e o número da página. Quando ela tem até 3 linhas, nós colocamos entre A. Aqui eu estou deixando o texto na cor azul só para destacar o que teoricamente seria a parte da citação. Aqui nós temos um outro caso de citação direta e aqui parece, aparentemente, está passando de 3 linhas, né? Está com 4 linhas. Só que se nós formos juntar essa parte aqui, ainda seriam 3 linhas. Então, aparentemente são 4 linhas, mas se tivesse só a parte da citação, seriam 3 linhas, estaria dentro da norma. Então, aqui ainda é uma citação de até 3 linhas. E eu posso também colocar antes a chamada para esse autor. Eu posso colocar conforme Beltrano, e aí eu coloco entre parênteses o ano e o número da página. Obrigatório colocar na citação direta o número da página. Uma dica que eu passo para vocês é que assim, aqui nós temos 2 frases muito curtinhas, com parágrafos que talvez sejam de ideias similares. Então, nesse caso, eu aconselho a juntar os parágrafos similares para que não fique tão pequeno como 2 linhas. Há casos em que sim, pode deixar, mas na medida do possível, o texto, se fizermos assim, o texto fica menos fragmentado. E aí, digamos que eu precise utilizar essa citação direta, ela está ultrapassando as 3 linhas, então ela vai ser formatada de um outro jeito. Não vamos utilizar aspas, nós selecionamos a citação, vamos aqui na formatação do parágrafo. Então, nós colocamos ela no formato justificado, já está, com recuo à esquerda de 4 centímetros. Não vai ter recuo especial na primeira linha, ou seja, não vai ter o recuo do parágrafo, então eu deixo nenhum. E o espaçamento entre linhas não é 1,5, que é o padrão utilizado para o corpo do texto, mas o espaçamento simples, que é um espaçamento que fica mais próximo uma linha da outra. Então, eu posso dar OK, mas ainda está com um tamanho 12, que é o padrão. E na citação direta nós utilizamos o tamanho 10. Então aqui ficou correto, só que ainda falta eu referenciar essa citação. Eu posso fazer uma descrição para a chamada dessa citação. Digamos que eu queira fazer depois, então eu vou colocar aqui o nome do autor. Ele precisa estar em letras maiúsculas, o ano de publicação e a página. Então, está concluída a citação direta com mais de 3 linhas. Se eu quisesse fazer a chamada antes, poderia ser o texto para exemplificar o conceito foi elaborado por, e aí eu coloco o nome do autor, fulano, eu tenho que pôr a data e eu tenho que pôr o número da página. Sempre coloque um espaço depois do ponto final, tá? Sempre depois da pontuação a gente dá um espaço, senão fica errado. Então aqui eu estou fazendo a chamada logo no início do parágrafo para a citação que vem a seguir.
Nesse caso, então eu não preciso colocar a citação no final. Ou eu coloco aqui no início do parágrafo, no final aqui do parágrafo poderia ser também, ou no final da citação. Tá? Quando é uma citação indireta, neste caso, eu não preciso colocar o número da página. Eu posso simplesmente colocar o sobrenome do autor e o ano. Pronto, já está adequado. Se eu coloco no final da citação, o ideal é que esteja assim, entre parênteses e com letras maiúsculas. Se eu faço a citação fora do parênteses, aí eu utilizo o sobrenome do autor só com a primeira letra em maiúscula. Então, por exemplo, aqui seria fulano, aí eu coloco o ano, que é 2018, discute a ideia da seguinte forma. E aí eu continuo aqui com a citação indireta. Então eu posso utilizar assim, com o nome do autor fora do parênteses, tanto na citação direta quanto indireta, vale para as duas. E aí eu coloco o ano e não precisa pôr a página. No caso da citação direta, eu sempre vou ter que colocar o número da página. E aí, um outro exemplo que pode acontecer é a citação da citação, ou seja, é quando eu utilizo a citação de um autor que está citando um outro autor. Eu não tive acesso à obra original, ou eu não quis comprar o artigo, não quis comprar o livro, ou eu tinha interesse, mas não consegui ter acesso à obra original. Então, eu faço uma citação da citação. Nesse caso, eu vou utilizar os dois. Então, eu vou colocar primeiro o autor citado na obra do terceiro, ou seja, o autor mais antigo. Eu vou colocar aqui fulano, o ano, digamos que ele seja de 2012. Aí eu vou dizer que ele está dentro de um outro autor. Então eu vou pôr Apud, Ciclano, também em letras maiúsculas, se eu estou pondo tudo dentro do parênteses, vírgula, o ano. Então eu estou dizendo que eu utilizei essa citação aqui do fulano que estava dentro do ciclano. E Apud, normalmente nós utilizamos em itálico. Porém, algumas instituições deixam o termo abrasileirado, vamos dizer assim, e não utiliza o formato itálico para a palavra em latim. Então, observe as regras da sua instituição. Digamos que a citação da citação ela seja uma citação direta. Nesse caso, além de eu colocar o ano, né, que é a data, eu vou precisar também colocar o número da página. Mas se for uma citação indireta, aí eu só coloco o ano, mas em ambos os casos eu preciso dizer que eu estou pegando o conteúdo deste autor que está dentro deste outro autor. E um outro exemplo é a citação com mais de 3 autores. Então, digamos que o texto ele tenha 5 autores. Nesse caso, nós podemos colocar assim: fulano, aí ponto e vírgula, Beltrano e o ciclano, todos do ano de 2016. Se fosse uma citação direta, eu precisaria ainda colocar o número da página. Só que às vezes acontece de eu ter mais de 3 autores. Digamos que eu tenha 5 autores. Nesse caso, eu posso abreviar, em vez de colocar 5, 6, às vezes tem livros com 10 autores, então seriam muitos para eu colocar na citação. Eu posso fazer uma abreviação utilizando o etial.
O etial é uma abreviação de e outros, ou seja, fulano e outros. O etial é uma expressão latina vindo do etiale, só que nós abreviamos para etial e colocamos um ponto e vírgula, porque ponto e depois vírgula, né? Não ponto e vírgula, porque depois tem o ano. E nós utilizamos em itálico normalmente, mas existem instituições que preferem abrasileirar o termo e utilizam no formato normal. Então aqui eu estou dizendo fulano e outros, 2016, escreveram essa ideia. Então, dessa forma, eu consigo citar com um único nome, né, que é o primeiro, a fonte a qual eu utilizei. Então, isso facilita o processo para a identificação da chamada.